como é que vocês acham que surgiu a democracia em Atenas? E aqui eu quero dizer assim, vamos supor, a gente vai arbitrar que a origem, o marco que a gente está escolhendo, perceba que até o Heráclito me põe problemas aqui. Eu vou dizer para vocês, a democracia surgiu com Clístenes. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque o surgimento da democracia é um processo. Quando você vai lá na Constituição dos Atenienses, do Aristóteles, que inclusive ele defende um monte de filha da puta, ele só faz isso quando ele vai tomar posição, é impressionante como Aristóteles é filha da puta. Na hora que ele vai tomar posição, ele só defende escroto. Mas aí ele mostra a exposição de como é que foi o desenvolvimento da coisa, né? Como ele acha que foi o desenvolvimento da coisa. Aí ele vai mostrando que certa disputa, isso é muito legal, brother. E veja, essa Constituição de Atenas, que foi descoberta em 1890, não foi exatamente fundamento de nenhum raciocínio de Marx, por exemplo, certo? Aí perceba como é que o raciocínio de Marx é tão acurado, é tão importante, é tão interessante, de Marx e de Engels, que é quase um megazord, né? É tão interessante porque eles apontaram, em linha parecida do que eu estou apontando, que é muito importante você compreender a formação do capitalismo, né? Então, o Capital do Marx não é um livro sobre filosofia da mercadoria. É um livro que tem pretensão de mostrar, por um método super esquisito, a formação do capitalismo. Então, assim, o pressuposto que está na investigação de Marx é um pressuposto muito parecido com o meu. A importância da compreensão do fundamento material, do fundamento da individualização, do surgimento de uma determinada coisa. E aí veja, então assim, e aí Aristóteles vai mostrar isso, e olha como é que isso é interessante. Se bem que não é ele, não, eu tô falando besteira porque aparece em Plutarco também, na Vida de Solon isso também aparece, tô falando besteira. Eu ia falar que, eu ia falar uma mentira agora, eu ia falar uma inverdade, ia ficar muito feio pra mim. Eu ia falar que Aristóteles antecipou um dado que foi descoberto depois, só que isso é mentira, porque aparece afirmações, o texto de Constituição dos Atenienses, ele confirma outras afirmações, eu tinha esquecido que tinha afirmação de Plutarco. Enfim, mas o que eu ia dizer é o seguinte, a formação da democracia na tradição grega, e eu estava achando que era só na Constituição de Atenas e agora eu acabei de me lembrar que não, na formação da democracia grega tem uma percepção de que Solon tem um papel no desenvolvimento da democracia, embora ele não crie a democracia, porque há uma disputa em relação à dicotomia senhor-escravo. A dicotomia senhor-escravo. A economia de Atenas, na época de Solon, ela era tão ferrada, ela estava tão ela fazia exatamente o que Marx está dizendo que o capitalismo vai fazer, né? Ela está se comendo, ela vai se engolir. Ela é tão problemática que ela vai se engolir. Então, na época de Solon, tinha uma situação social em que as pessoas que eram trabalhadoras, elas não tinham a capacidade de se manter por vezes, porque elas não eram donas do meio de produção. É exatamente isso, tá? Não é anacrônico, é exatamente isso. As pessoas não eram donas do seu próprio, do meio de produção, elas não eram donas é isso, brother, não tem como falar de outra maneira. Como é que eu falo de maneira não anacrônica, usando termos daquele tempo? Ela não era, ela tinha que trabalhar na terra alheia, era isso. Então a pessoa tinha que trabalhar na terra alheia. E para poder ter o direito de trabalhar na terra alheia, ela tinha que pagar para o dono da terra. E aí, ao pagar para o dono da terra, o que acontecia? Eventualmente podia acontecer, sei lá, uma nevasca, aí dá um problema na colheita, aí você tem que pagar pelo aluguel, não é? Você está alugando a terra, e aí você não consegue pagar, você não consegue dar aquela quantidade de coisa que você, arrendamento, exatamente, então você não conseguia eventualmente pactuar, não, cumprir o compromisso que você pactuou, você não conseguia, aí o que acontecia? Em massa, não é com uma, com duas pessoas, passava o tempo, as adversidades da vida vinham e essas pessoas se tornavam, ficavam com a dívida. E a garantia que elas davam por elas não terem nada era a própria vida. Então o que acontecia? Se você ficasse com a dívida, acontecesse um ocaso do tempo qualquer, você virava escravo. Então dentro da realidade de Solon,
segundo narra Plutarco, Aristóteles e tal, segundo essa galera toda, o que acontecia é que a pessoa estava numa situação social, que boa parte da estrutura ateniense estava virando escrava dela mesma. Boa parte das pessoas não conseguiam pagar e viravam escravas. Isso estava gerando um problema institucional, um grupo muito grande de escravos e um conflito latente. Quando surge esse conflito latente, Solon vem com uma reforma. Ele era o arconte da época e ele sugere uma reforma e estrutura uma reforma. Essa estrutura dessa reforma tenta pacificar o conflito, eliminando a escravidão, perdoando as dívidas e eliminando a possibilidade de um ateniense escravizar um ateniense. Então ele acabou com a escravidão. Você perceba, qual é a origem disso? O conflito. Vocês percebem? O conflito de interesses estava dado, Esse conflito de interesses constituiu uma força muito grande dos que eram mais fracos, estava cada vez mais gente virando escravo, de modo que alguma norma teve que vir. Aí eu pergunto para você, Solon fez essa norma porque ele era do bem? Pergunto, qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião? Aí vocês vão entender o meu realismo político. Solon acabou com a escravidão de ateniense, perdoou as dívidas porque o Solon era do bem? É isso que eu quero perguntar para vocês. Eu quero ouvir a resposta de vocês. É claro que se você conhece esse canal, já tem uma tendência à resposta. Por isso que eu digo, observa, né? Aí o Rodrigo disse que não, o Gabriel disse fez porque era conveniente, o Diego disse Solon é conciliador, o Guilherme disse que não, o comunista do PlayStation, parece que o socialismo cresce. Ele disse, não importa. Entenderam? Entendem que a discussão sobre a causa intelectual, se Solon era do bem ou se Solon era do mal, não importa, porque a causa da mudança não foi a bondade ou a maldade de Solon, foi a estrutura material dando chabu. A estrutura material dando chabu, se não viesse Solon para evitar esse problema, o problema ia estourar de uma outra maneira. Alguma solução tinha que ser dada. Conveio de ser a de Solon, de proibir, de perdoar a dívida, aquela coisa toda. Conveio de ser a de Solon. Mas se não fosse a de Solon, você percebe que independe de Solon, que o conflito estava dado, e o conflito que geraria uma transformação. Percebe o Heráclito voltando aqui? O conflito é que gerou a transformação e não a bondade do Solon. O Solon foi a pessoa que percebeu o conflito e tomou uma atitude diante do conflito. De modo que é óbvio que tem agenciamento, é óbvio que tem opção de Solon, é óbvio que se Solon era do bem ou se ele era interesseiro, isso influencia na atitude que ele vai tomar. Mas isso não é o determinante estrutural para o surgimento da mudança. O determinante estrutural para o surgimento da mudança é o conflito. Olha o Heráclito voltando para cá. Olha o Heráclito. Ou seja, a harmonização que o Solon é antes de Clístenes. Por isso eu estou falando de Solon. Porque Solon, quando ele faz isso, ele cria um exército de pessoas, que agora não vão ser mais escravas, que vão ter a capacidade de usar as suas vidas para fazer outras coisas. Elas vão ter maior capacidade de participação, inclusive na vida militar. Isso vai criar as bases, Quer dizer, Solon criou a democracia? Absolutamente não. Não. Mas você percebe que Solon é uma parte importante. A reforma de Solon é uma parte importante para você compreender as bases da formação do Clístenes. Aí eu pergunto para você, Clístenes criou a democracia. Por que Clístenes criou a democracia? Ele criou a democracia porque ele era do bem? Mesma pergunta. Por que Clístenes criou a democracia? Porque ele era do bem? Aí o Mike está dizendo, o mesmo pode ser dito acerca dos direitos das sociedades contemporâneas. Perfeito. Mas olha, eu não tô tirando a importância do indivíduo, certo? A importância do indivíduo na verdade, o indivíduo com poder, ele tem a capacidade de dar o direcionamento do conflito, certo?
Ele dá o direcionamento do conflito. O conflito estava dado, ele podia ser resolvido de muitas maneiras. De muitas maneiras, inclusive com o homicídio em massa dos atenienses pobres que ficavam nessa situação. Isso seria uma maneira. Então o Solon tem um papel importante. Só que a condição de agir do Solon é uma condição material, que vem anteriormente ao Solon agir. Então tá, e ele também não faz porque não tinha um monte de gente que não é mais escravo querendo poder participação da política. Olha o Francisco, vocês estão entendendo? Eu tô muito feliz com o vídeo de hoje. É difícil eu ficar feliz com o vídeo. É difícil, porque normalmente a gente mais se irrita do que qualquer outra coisa. Exato. A formulação da reforma de Solon, lá atrás, dá as bases para uma existência social complexa, né, que tem muitos motivos aí, tem gente que atribui, até porque isso está no texto, eu acho que aparece inclusive na Constituição dos Atenienses, como fundamento. Né? Então, assim, os que não são escravos, por exemplo, podem ser óplitas. E aí a formação dos óplitas, né, é uma formação tão grande, tão pesada, tão estruturada, que os óplitas começam a exigir direitos políticos. Aí o que acontece? Clístenes faz isso porque ele é pressionado? Porque ele é um rei do mal e não sei o quê? Não, porque o Clístenes estava brigando com outro aristocrata, e aí nas disputas de poder emerge essa noção. Olha, se eu me apoiar nessa base, eu subo ao poder. Então Clístenes é um pilantra, no sentido de que o interesse pessoal dele é muito importante para a formação da democracia. Entendeu? O fato dele ser enviesado, dele estar disputando poder e dele querer ganhar o poder é o que institui a democracia. A democracia não é instituída por um favor. A democracia não é instituída também por uma batalha entre um aristocrata e a população. O aristocrata adotou o Partido Popular por interesse próprio. Ele estava brigando com um outro maluco. Aí, como ele estava brigando com outro maluco, ele se apoiou na estrutura por interesse próprio, por pilantragem própria. Aí a democracia deixa de ser boa por causa disso? Pergunto para vocês. O avanço da democracia em face dessa população que ganhou direitos políticos, ele deixa de ser um avanço porque esse cidadão estava só lutando pelo interesse próprio? Então perceba, dentro das duas disputas entre aristocratas, tem um grupo de pessoas embaixo que está querendo direito, que está querendo coisa. Aí o que acontece? Quando um dos aristocratas, pilantra, se alia à população, veja que a população aderiu porque quis. Porque quis. Eu sei que o cara é um pilantra, eu sei que ele só está no interesse próprio. E daí? Ele está defendendo meu interesse, meu parceiro.